Tem muita coisa a ser feita, o Estado tem que fazer muita coisa ainda para tentar, pelo menos, dar alguma solução, ou encaminhar o problema, pelo menos, das drogas. Nós, durante vários anos, iniciamos uma pesquisa inédita na América Latina, nem foi apenas no estado de São Paulo, foi no Brasil e na América Latina, a respeito do grau de pureza das drogas. Porque uma coisa nos preocupava muito. Muitas vezes, a cocaína prendida, não vou falar do crack por enquanto, vou deixar isso para mais tarde um pouquinho. Cocaína prendida, ela possuía um grau muito pequeno de cocaína propriamente dita, mas era um pó branco, tinha um monte de outras coisas. E havia interesse em saber onde estava sendo distribuída essa cocaína. Havia uma apreensão aí de 1 tonelada, digamos, de cocaína, uma coisa muito rara de acontecer. Essa tonelada acabava virando 30 toneladas, 20 toneladas, 40 toneladas na distribuição pela mistura com outras drogas. E, numa ocasião, nós fizemos uma primeira experiência de pegar algumas amostras apreendidas de drogas de rua. A gente chama droga de rua aquela que foi apreendida pela polícia, com um pequeno traficante, geralmente, ou às vezes com um grande traficante também. As análises químicas mostraram que aquela droga tinha, no máximo 25, 30% de cocaína. Então, nós queríamos saber o que era o resto. E as descobertas que nós fizemos foram estarrecedoras. Muitas eram formadas com pós inorgânicos, tipo talco, cal, que o pessoal da área médica, e sabe que isso é um veneno para a saúde. Às vezes cimento, pó de cimento, para misturar na cocaína. Quem já viu pedrinha de crack ou uma porçãozinha de cocaína, vê que ela não é muito branca, deveria ser, né? Porque a cocaína pura é branca. Tudo é mistura que estão colocando. E aí a pergunta que ficou é a seguinte: bom, qual é o efeito no ser humano dessa mistura que estão fazendo aí? Nós fizemos um rápido resumo do que a gente fez aqui. Eu vou direto ao assunto. Esse projeto que nós desenvolvemos durante os anos de 2004 a 2008, chamou-se Projeto Rota do Tráfico. Foi apoiado pela FAPESP. Você sabe que, infelizmente, a polícia paulista, aliás, a polícia do Brasil inteiro, não tem a tradição de realizar pesquisas. Então, nós recorremos aos órgãos financiadores de pesquisa para poder fazer, porque a gente precisava ter equipamentos adequados para fazer essas análises aí. O equipamento que eu digo adequado são os cromatógrafos a gás com espectrômetros de massa, que permitem que você ache todas as substâncias que estão compondo uma determinada droga, né? A motivação principal, na época, foi que as drogas respondiam por 50% a 60% de toda a criminalidade. Quer dizer, todo tipo de crime, se você for buscar lá no fundo alguma coisa, 60% dele tem a droga por trás. O cara está roubando, está matando para sustentar o vício dele, para comprar mais droga, para vender mais droga. Ele está comprando o carro porque... Ele está roubando o carro porque ele vai vender o carro, vai trocar por droga. Sempre tem ou ele está cometendo crime porque está drogado, está com uma dose, ou acabou de fumar maconha, acabou de cheirar cocaína, então ele está entusiasmado a cometer crime, não dá o mínimo valor para a vida humana. Então, essa relação, que foi inspirada também numa pesquisa americana, que dizia que 60% dos homicídios estavam relacionados direto ou indiretamente com o tráfico de entorpecentes. Então, nós trouxemos essa pesquisa para cá. Outra motivação foi que cada vez mais adolescentes estão se envolvendo ativo ou passivamente. Ou seja, a juventude brasileira está se acabando, está desaparecendo na droga. É lamentável ver jovens de 15 a 20 anos envolvidos direto ou indiretamente com a droga. E isso está crescendo a cada dia mais. É uma população que daqui a pouco se acaba. E se a gente pensar que a expectativa de vida de um cracômano, por exemplo, é muito baixa, não passa de 8, 9 anos, essa juventude não vai chegar à idade adulta, né? E, por outro lado, é um problema internacional grave. Por quê? Porque o Brasil, reconhecidamente,
e o estado de São Paulo em particular, é um meio de passagem da droga, tanto para os Estados Unidos como para a Europa. Então, o que a gente não aprende aqui, acaba passando daqui para lá e os caras vão falar, é produzido na Colômbia, na Bolívia, no Peru e tal, mas o Brasil não segura a passagem delas e acaba chegando na Europa e Estados Unidos. A história não é bem essa, mas é bom para eles culparem a gente sobre isso. Vocês terem uma ideia, em 2007, só na região metropolitana de São Paulo foram feitas 8.892, quer dizer, quase 9.000 apreensões de drogas. Só na região metropolitana, mais 15.600 no interior. Total de 24.000, nem sei se o número está certo, 24.450 apreensões. Num ano, 24.000 apreensões é um dado assustador. Talvez um dos maiores do mundo. Não temos dados. Quem tiver curiosidade em ver estatísticas de droga, tem um site da ONU, que é o NODC. Ela publica estatísticas do mundo inteiro, mas, infelizmente, as estatísticas brasileiras são baseadas exclusivamente nas informações fornecidas pela Polícia Federal. O que significa que não atingem a grandiosidade das apreensões de cada um dos estados. A de São Paulo é uma coisa simplesmente astronômica. Em 2009, 2 anos depois, esse número já subiu para 9.239 na região metropolitana e 16.000, ou seja, 25.442 no estado de São Paulo. No nosso laboratório, nós fizemos laboratório de CID, Estudo de Criminalística, fizemos uma pesquisa básica, inicial, apenas para ter uma ideia do impacto da droga na sociedade criminal, né? E verificamos que 100% das notas de R$10, ou seja, todas as notas de R$10, e 55% de todas as armas que entrassem para a perícia, armas de qualquer nível, armas apreendidas simplesmente, armas encontradas na rua, armas roubadas de policiais ou de vigilantes de bancos, ou apreendidas com bandidos, ou com homicidas, ou suicidas, 55% das armas tinham vestígios de cocaína. Essa análise foi feita simplesmente esfregando-se um papel de filtro no cabo das armas e levando a um analisador de drogas. E as notas de R$10, mesma coisa, passando um papelzinho, digamos assim, na nota e jogando no analisador, todas tinham cocaína. As notas têm uma propriedade que elas são meio ásperas, né? Então aquele pozinho da cocaína muito pequeno acaba ficando no meio da trama do tecido da nota. Mas isso é um dado assombroso, porque toda nota de R$10 que existe já passou na mão de um traficante. A conclusão imediata é essa. Algumas tinham muito mais quantidade do que outras, o que indicava que elas podiam ter sido até usadas como canudinho. Portanto, para os traficantes está fácil usar o dinheiro até para fazer uso da droga, né? Desde 2002, que nós começamos a pesquisa de adulterantes da cocaína, adulterantes é toda substância que não é a cocaína, que está ali misturada e é fornecida ao usuário. Tá? Tinha de 40% a 50% de lidocaína e 5% a 20% de cafeína. Os bons fármacos. Lidocaína e cafeína são considerados fármacos. Lidocaína é a xilocaína, né? Aquele anestésico que se usa, dentistas usam, médicos usam. Cafeína é um estimulante que tem no café. Mas, na realidade, a gente pensa que a cafeína é preta, a lidocaína. Não, são pós brancos, então fáceis de misturar na cocaína. Os outros componentes tinham uma composição variável, são os inorgânicos. Inorgânicos são aqueles pós como o cal, por exemplo, como o pó de cimento, como o talco, que não se misturam diretamente na droga e são absorvidos quando a pessoa cheira, no caso da cocaína, ou queima, no caso do crack. A diferença entre crack e cocaína é essa. O crack é um produto da cocaína que se pode fumar. A cocaína não se fuma. Se você colocar fogo na cocaína, ela queima e se perde. Mas ela, na forma de crack,
ou seja, misturada com bicarbonato de sódio a quente, ela se forma numa pedrinha, essa pedrinha pode fumar que não perde as características da droga. Nós, na época, achamos, então, que de cocaína mesmo tinha só de 30% a 45%, então acabou virando um problema do PROCON. Os usuários da cocaína tinham que reclamar na proteção do consumidor, porque não é possível uma coisa dessa. Ele compra cocaína pura e estão vendendo para ele 35%. Como a Anvisa não pode fiscalizar isso aí, não seria ético da parte dela, então o usuário acaba sendo enganado duas vezes, pelo traficante que está levando ele para a morte e pelo traficante que está roubando dele metade do produto que ele pensa que está consumindo. É um coitado mesmo, né? Essa análise também se estendeu à maconha, mas a maconha, nosso grande interesse era saber, porque na Cracolândia também tem maconheiro de monte, viu? O interesse era saber de onde estava vindo tanta maconha. As estatísticas do DENARC tinham, na época, uma média de apreensão. Eu falo do DENARC, que é um órgão especializado, até o doutor Magno estava na época lá na diretoria, um órgão especializado em apreensão de entorpecentes. Tinha uma média de apreensão de 3 a 4 toneladas de maconha por mês. E consta das estatísticas da Organização das Nações Unidas que o Estado de São Paulo consome por volta de 40 toneladas por mês. Ou seja, 10% a polícia consegue apreender, os outros 90% estão aí dispersos pela população. E uma análise da CEBRID, acho que a doutora Solange deve se lembrar disso, mostrou também que mais de 4% da população paulista era usuária de maconha. E quase 1,5% de cocaína. Então, para 40 milhões de habitantes, como tem o Estado de São Paulo, é um dado estarrecedor. A quantidade de droga que é necessária para abastecer esse mercado, imaginem. Essa é uma das razões pelas quais eles diluem a droga o máximo que eles podem. Então, misturam até esterco na maconha, misturam um monte de coisinha branca, pozinho branco, que são muito mais baratos que a cocaína, para render mais, para poder fazer ter um lucro maior. Bem, depois eu vou falar desse assunto. Não tem como abaixar a tela um pouquinho? Bom, deixa, não tem problema. E dentro dessa pesquisa, então, nós analisamos perto de 3.000 amostras. 3.000 amostras foram levadas ao equipamento, essas análises foram feitas para identificar cada uma das substâncias que estavam ali misturadas, e nós verificamos, então, que na cocaína, a proporção média era essa, de 30%, 30% a 35% de cocaína, o resto era bagulho, que eles misturavam lá, mas tinha apreensões de 5% de cocaína e 95% de impurezas. 10% de cocaína, 90% de impurezas. A ponto que, numa ocasião, alguns anos atrás, nós tivemos um contato com o professor Carlini, nem sei se ele já aposentou, que era um expert no assunto do CEBRID, da Unifesp, tá? E para saber se havia alguma maneira de pesquisar qual a nocividade à saúde do usuário para uma mistura daquele tipo. Porque existem estudos para saber qual o grau de nocividade, quanto mal faz a cocaína para um usuário, quanto mal faz a maconha para o usuário. Mas ninguém nunca estudou quanto faz de mal a maconha misturada com lidocaína, com cafeína, com talco. Eu só posso garantir uma coisa, muito mais mal que a cocaína pura. Muito mais. Portanto, a expectativa de vida dos usuários está diminuindo a cada ano que passa. Hoje, se a gente imaginar assim, que um bom usuário de crack, aquele que não fica fumando a cada 10 minutos, como acontece na Cracolândia, mas fuma, digamos, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas por dia, ele vai viver no máximo de 10 a 12 anos, e olhe lá. E o de cocaína, talvez 15 ou 17. Então, se ele começou com o vício dele aos 12, 15 anos, ele jamais vai chegar à idade adulta, e jamais vai ser uma pessoa produtiva. Então, o que nós estamos propondo, na realidade?
é que se estude não apenas como recuperar o viciado, mas também qual o grau de nocividade, como se combater esse tipo de droga que eles estão usando. Me dá a impressão que o pulmão de um camarada que fuma crack já não existe praticamente depois de 2 anos que ele está, 2, 3 anos que ele está no fumo, com esse tipo de mistura. Tem talco, não sei mais o quê. O crack já é mais nocivo que a cocaína porque ele tem o bicarbonato de sódio, que é um inorgânico, misturado nele a quente. Depois ele é fumado. Então, aquele vapor quente inalado vai direto para o pulmão, e, logicamente, para o pulmão e o vapor para o cérebro, e daquele efeito todo, que é um efeito muito rápido, muito tênue, que tanto daqui a 1 hora ele vai ter que pedir outro, ou comprar outro, ou roubar para ter outro, para manter o vício dele, mas o pulmão dele está indo embora muito mais rapidamente do que aquele que está cheirando a cocaína. Portanto, é um tipo de droga que, esse tipo de mistura, está levando a pessoa à morte muito mais rapidamente do que pensam as pessoas que estão apenas imaginando que a pessoa só consome cocaína, consome maconha, mas vê o que tem lá dentro daquela droga. É muito pior, não tem controle nenhum da vigilância sanitária naquele produto. E nós pegamos uma ocasião, tivemos a oportunidade de rastrear, desde a chegada de uma cocaína chamada pura, cocaína pura, chamada Cavaleiro Negro, né, doutor? Isso. Cavaleiro Negro, que chama droga pura, até ela ter sido diluída, ela chegou com 100% de cocaína e já estava sendo vendida, aquele 1 quilo virou 20 praticamente, já estava sendo vendida a 12%, 12 a 15% de cocaína, que ele já tinha misturado um monte de coisas. Isso para aumentar o lucro e para aumentar a produtividade, né? Uma outra coisa interessante também é que a Cracolândia foi uma solução, essa maneira de juntar vários viciados no mesmo lugar, foi uma solução para o traficante. Muito mais fácil para ele vender no atacadão, né, do que sair na casa de um para outro vender. Ele pode ser preso muito mais fácil, saindo com 50 quilos de crack e levar de casa em casa. Ali não, ele esconde um pouquinho aqui embaixo de um bueiro, um pouquinho ali na lata de lixo e tal, vai lá, vende para um, vende para outro, está todo mundo ali. Então, a Cracolândia, para eles, é isso. A dispersão da Cracolândia, pelo menos, tem essa vantagem. Faz o que os traficantes que abastecem aquele mercado tenham que se virar para abastecer vários pontos diferentes onde eles estão dispersos. Uma outra coisa que é muito interessante saber também é que é necessário que o Estado acabe entendendo, digamos assim, eu vou até usar uma ideia do doutor Baroni, é importante que o Estado se convença que é necessário que seja feita uma perícia completa da droga. Para isso é necessário abastecer os institutos de criminalística, os órgãos de toxicologia, de equipamentos, não apenas na capital, só temos esse tipo de equipamento aqui na capital de São Paulo. E o traficante de Campinas, de Franca, de Araraquara, do interior, também deveria que ter essa análise das drogas lá para saber qual é o grau de pureza que está sendo consumido. Qual é o grau de pureza? Se você conhecer o grau de pureza certinho de uma droga, como a gente fez com a maconha, por exemplo, você pode saber quem está fornecendo aquela droga. A gente traça aquilo que a gente chama de assinatura química da droga. É como estão querendo fazer com petróleo agora. Vazou? Analisa aquele petróleo, vamos ver a assinatura química que está lá, ou seja, quais são os produtos que estão relacionados ao solo de onde ele vazou. Você vai saber qual foi a empresa que perfurou. Da mesma forma, se analisando todos os produtos que estão na cocaína, você vai saber quem é que está falsificando aquela cocaína, quem é o traficante grande que está por trás. Para isso é um trabalho de banco de dados, é um trabalho de anos, 2, 3, 4 anos, mas é necessário que uma hora ele tenha início. Enquanto não tiver início, não se vai chegar absolutamente nenhuma conclusão a respeito. Eu não sei se eu me alonguei, mas... Está em cima. Está em cima. Então, era
o meu resumo da disciplina era esse. Muito obrigado.